Ok, Luana, tudo bem? Igor, tem uns sites que tem alguns pirateados, já mando no grupo dos links. Então, Igor, nós temos né, existem algumas metodologias e tal, né, de conseguir artigo de forma pirata, mas isso não é certo, isso não é o correto, isso é um crime. Então, é por isso que, inclusive, eu nem entro nesse mérito, tá? Algumas pesquisas que são realizadas utilizando pirataria. Aí, por ser crime, né? Até porque a gente está fazendo uma aula gravada aqui, né? Isso não é o ideal de se trabalhar. Vamos para a estrutura secundária. Então, a gente já falou da estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos. Vamos para a estrutura secundária. A estrutura secundária vai ser uma estrutura que a gente vai ver com uma certa tridimensionalidade, um arranjo desses átomos que estão seguindo a ligação peptídica no seu esqueleto, tá? Mas que eles podem acabar apresentando algum tipo de interação com aminoácidos adjacentes, com aminoácidos próximos, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, exemplos em que eu tenho um aminoácido posicionado aqui, aí tem um segundo, aí tem um terceiro, aí aqui tem um quarto, e aí eu tenho uma ligação de hidrogênio forçando esse átomo a interagir com esse, o que em si já formaria uma volta nessa cadeia polipeptídica. Só que eu tenho um outro aminoácido, e aí que eu tenho um outro aminoácido interagindo também por atração com um quarto aminoácido na sequência, e outro, e outro, e outro, e outro. Então, ao invés de formar essa volta, o que acontece é uma compactação dessa cadeia, assumindo aquele aspecto de fio de interfone. Como é que é um fio de interfone? O fio de interfone é um fio comprido, bem comprido, que como você faz essa formação de hélice nele, ele acaba compactando e ocupando pouco espaço. Mas se você precisar se afastar um pouco mais, ele acaba se esticando, né? Então nós temos essa hélice. A hélice nada mais é do que uma compactação, né, dessa estrutura. A gente vai encontrar na estrutura secundária as hélices. Lá no Lehninger vocês vão encontrar o nome alfa-hélice. Alfa-hélice é apenas um dos tipos de hélice. Existem outros tipos de hélice, tá? A alfa-hélice, nós vamos encontrar aqui cerca de 3,6 aminoácidos por volta, tá? Então tem o primeiro aminoácido, 1, 2 e aqui o terceiro. Por quê? Porque esse aminoácido ele vai interagir, na verdade, com o quarto aminoácido na sequência. É o hidrogênio da amina do primeiro interagindo com o oxigênio da carboxila do quarto, por ligações de hidrogênio que estão aproximando esses hidrogênios e oxigênio, forçando essa ligação química. Aí o segundo com o quinto, o terceiro com o sexto, o quarto com o sétimo, por aí vai, né? Vai de 4 em 4, né? De um com quarto, de um com quarto aminoácido. O resultado acaba sendo essa compactação da cadeia, formando uma hélice, tá? A conformação beta, ou folha beta, ela já é uma interação dos aminoácidos de uma cadeia com os aminoácidos de uma cadeia paralela a eles, uma outra cadeia lateral, tá? Ainda dentro do mesmo peptídeo. Aqui eu tenho ligações por pontes de hidrogênio, né, ligações de hidrogênio entre os oxigênios e hidrogênios, alinhando esses polipeptídeos. Ela pode ser paralela ou antiparalela. Aqui eu tenho, então, o amino terminal, aqui o carboxo terminal. Então, aqui o aminoácido está seguindo nesse sentido, aqui ele está seguindo nesse sentido. Eu tenho uma cadeia antiparalela. Tem até um ponto errado aqui. Antiparalela. O que pode acontecer é uma cadeia se relacionar de forma paralela. Então, eu tenho o N terminal aqui, o carboxy terminal aqui. Então, aqui ela está nesse sentido e aqui ela também está nesse sentido, formando ali as ligações de hidrogênio, estabilizando essa região, essa folha beta. Tá? A hélice, o que é a hélice? Pessoal, se tiver algum problema de travamento
né? Vocês podem perguntar se foi um travamento aqui na aula, porque se tiver normal, eu não vou voltar à explicação, não. Se tiver normal, não vou voltar à explicação, não, porque como está gravada, para a gente economizar tempo, a gente vai focar em dar continuidade, tá? Agora, se foi realmente um travamento aqui da minha transmissão, aí eu volto e explico de novo. Tudo bem? A Ana pediu para explicar de novo aqui a alfa-hélice. Eu tenho aqui um processo de atração entre átomos, tá? Da cadeia polipeptídica, que estão formando ali uma compactação daquela fita. Então eu tenho átomos que estão puxando uns aos outros e aí eu acabo tendo uma compactação. Se fosse só entre dois átomos, se fosse só entre esse átomo e esse átomo, o que aconteceria seria uma volta na cadeia. Eu tenho a cadeia de polipeptídeo seguindo para cá, eu tenho essa atração e ele faz uma volta aqui. Como são vários átomos que estão interagindo entre si, fazendo essa compactação, eu tenho como resultado a estrutura em hélice sendo formada, tá? Professor, Diga. Esse processo de formação da estrutura secundária não é feito pelas chaperonas na célula? A Ou gente isso, vai... ou isso Desculpa, acontece Felipe. sozinho? Tá. A gente vai comentar sobre isso quando falar de estrutura terciária, tá? Isso pode acontecer sozinho ou com auxílio delas. Então, só para adiantar a resposta, isso pode acontecer sozinho, tá? Isso também pode acontecer com auxílio delas. Tá, beleza, obrigado. Nada. E, por último, a gente tem ali as voltas ou os loops, que são exatamente essa descrição que eu fiz agora aqui de um aminoácido se conectando ao outro e a cadeia fazendo aqui o que seria essa volta, tá? Então, voltando àquela estrutura que a gente viu lá no início, eu tenho aqui o hidrogênio dessa amina interagindo com o 1, 2, 3, 4, o oxigênio do quarto aminoácido. Esse hidrogênio dessa amina interagindo com o oxigênio lá do quinto aminoácido. Cadê esse hidrogênio dessa amina interagindo lá com o outro? Esse daqui interagindo lá com o outro. Essa interação são ligações de hidrogênio, são atrações que ocorrem entre esses átomos, e aí eles fazem essa compactação da molécula. Lembra que a gente falou sobre angulação possível das ligações Φ e Ψ? Por conta dessa atração desse hidrogênio com o oxigênio lá do carbono, do outro aminoácido, essas ligações elas giram no eixo e eu acabo tendo aquele formato de hélice. Aqui eu vou acabar fazendo uma volta e aquela parte da cadeia polipeptídica assumirá a estrutura de uma hélice. Então, o que eu vou observar nessa hélice é que eu tenho esse posicionamento dos aminoácidos em torno de um eixo. Isso por conta dessas ligações de hidrogênio. Esses tracinhos que estão aqui são para representar essas ligações de hidrogênio, tá? Entre os aminoácidos. Então, tem aqui um aminoácido, aqui um outro aminoácido, um terceiro aminoácido, quarto aminoácido. A ligação de hidrogênio entre o oxigênio da amina, entre o hidrogênio da amina e o oxigênio da carboxila. Isso se repetindo ao longo da cadeia. O resultado, então, é a formação de uma hélice. São ligações que estão ocorrendo por polos. Não tem carga. Não tem carga. Nessa carboxila aqui, nesse hidrogênio da amina, isso aqui não está com carga, mas forma polo. E aí esse polo permite essa interação por força de ligação de hidrogênio. Na proteína, a gente vai ver então que o esqueleto dela está aqui central, enquanto exposto nós temos as cadeias laterais. Então eu tenho aqui a estrutura
central, que é o esqueleto em cinza. Ai. E aqui, exposta lateralmente a estrutura secundária, a cadeia secundária, né? Como é que fica a conformação beta nessa história? A gente já viu a hélice. A conformação beta, ela vai apresentar uma estrutura que ela, ao invés de ser em hélice, né, tridimensional, ela apresenta uma estrutura planar. Planar por quê? Porque acaba que os átomos, alfa, ligação φ, psi e a ligação rígida planar, eles acabam ficando em planos. Então, eles podem até apresentar dois planos diferentes, mas eles estão sempre em planos. Eu tenho uma parte da cadeia que está interagindo por ligações de hidrogênio com outra parte da cadeia polipeptídica. Então, aqui, ó, a amina aqui eu tenho N-terminal, né? Aqui eu tenho o carbono aqui, carboxy-terminal. Aqui eu tenho outro N-terminal. Então, aqui eu tenho a cadeia polipeptídica, digamos que aqui ela fez uma volta, e aqui ela fez outra volta, e eu tenho, então, essa estrutura plana. E aqui está o carboxy-terminal, N-terminal, carboxy-terminal. E as pontes de hidrogênio estabilizando essa estrutura em folha plana. No paralelo, o que é que está acontecendo? Eu tenho aqui o N-terminal, carboxy-terminal, N-terminal, carboxy-terminal, N-terminal, carboxy-terminal. Notem que ela é paralela, as extremidades elas são as mesmas. Então, provavelmente, eu estou tendo aqui uma cadeia que ela acaba voltando e reiniciando aqui, interação, e voltando e se conectando aqui, e sempre paralela. O que está acontecendo com a cadeia lateral? Cadeia lateral está exposta. Aqui, ó, cadeia lateral está exposta. Ali, alinhadas, estão o esqueleto, né, de cada uma, os esqueletos de cada uma dessas cadeias de polipeptídeo, tá? Dúvidas até aqui? Quer dizer, antes de a gente entrar nas dúvidas, a última estrutura que é a volta, tá? Essa volta beta, como eu comentei, então tem uma cadeia de aminoácidos, um polipeptídeo, e aí, em um dado momento, eu tenho um aminoácido fazendo ponte de hidrogênio com outro aminoácido. E aí, por conta disso, ela está apresentando aqui, ó, essa volta, e a cadeia segue para cá. Então, ela fez essa volta aqui. Isso a gente vai encontrar com frequência em aminoácidos que tem uma região rica em glicina. Por que glicina? Porque a glicina tem um radical bem pequeno. O radical da glicina é um hidrogênio só. Radicais que são maiores, mais complexos, eles acabam atrapalhando a formação dessa volta. Onde a gente tem uma região rica em glicina, a gente pode acabar tendo essa volta sendo facilitada, já que só tem ali um hidrogênio, tá? A gente vai encontrar outras regiões, né, outras estruturas primárias de aminoácidos que acabam permitindo essa volta, não só regiões ricas de glicina, mas é muito comum em voltas a gente encontrar, né, o aminoácido glicina presente, permitindo então essa estrutura. Aí aqui a gente vai entrar em Ramachandran, mas para falar de Ramachandran eu vou precisar trazer aqui imagem, eu acho que a gente vai lá no livro. Deixa eu ver se eu acho aqui no livro, função, não. Vamos ver aqui, estrutura secundária. Eu acho que a gente tem aqui estrutura secundária no livro. Vocês estão conseguindo ver aí o livro projetado, né? Estão conseguindo ver aí o livro? Sim. Estamos sim. Show. Ramachandran. Antes de entrar em Ramachandran, que ele está aqui, vocês já ouviram falar em Linus Pauling? Já, né? É o cara da distribuição eletrônica? Então, Linus Pauling, ele era um bioquímico.
A gente aprende muito sobre distribuição eletrônica, sobre os orbitais, né, com ele, sobre o diagrama de Linus-Pauling, né, 1s2, 2s2, 2p6, aí depois tem 3s2, 3p6, 3d10, se eu não me engano, né? Acho que a distribuição ela funciona assim. Agora não lembro de cabeça o diagrama, mas na mão a técnica que eu aprendi foi na mão. Vai fazendo na mão que ele sai de cabeça. Linus Pauling é esse senhorzinho aqui, ó. Faleceu em 94. Linus Pauling era um tremendo de um bioquímico. E essas ligações que eu estou falando para vocês sobre esses posicionamentos, ligação φ, ligação ψ dos carbonos, quem fez essa descrição foi ele. O cara era um gênio, né? O cara é tremendo pesquisador. E aí a gente tem um outro bioquímico muito importante para o estudo ali da estrutura de proteína, que foi o indiano Ramachandran. Ramachandran, ele observou o seguinte. Ramachandran observou que, de acordo com o grau daquelas ligações, φ e ψ, numa determinada região, a gente vai encontrar uma determinada estrutura secundária. Tá? Então, só para a gente... Cadê? Na legenda, o primeiro é qual? Cadê? O segundo é da glicina. Isso, glicina. O primeiro é de quem? Tá. O primeiro é um gráfico geral de aminoácidos, mostrando, de acordo com a frequência, naquele ângulo φ, naquele ângulo ψ, o que a gente vai encontrar de estrutura secundária. Então, para um aminoácido que apresente a ligação φ em menos 90 graus, e a ligação ψ com 60 graus, a gente vai encontrar ali esse aminoácido dentro de uma estrutura de alfa-hélice. Sentido horário. Se ele tiver em menos 90 e mais 120, aí aqui a gente pode encontrar ele já dentro, por exemplo, de folhas betas torcidas para a direita. Dependendo do ângulo, ele pode estar um pouco mais, né, negativo na φ. Então, ele já vai estar dentro ali, não folha beta, mas alguma outra conformação. Aqui nesse ponto, bate com folha beta antiparalela. Aqui, na combinação dessas duas angulações, nós temos folhas betas paralelas. Então, sabendo a angulação daquele átomo, daquela ligação química, a gente consegue predizer qual é a estrutura. Do mesmo modo, se você souber a estrutura, você consegue predizer qual é a angulação daquele átomo. Isso daí é importante porque, se eu estou vendo que aquela estrutura é uma estrutura secundária, por exemplo, e ela depende daquela angulação para assumir aquela estrutura secundária, eu sei que aquele átomo não vai ter variação, não vai ter alteração, não vai sair daquela estrutura. Então ele pode, por exemplo, estar impedido de interagir com uma outra molécula, que não vai ter acesso àquele aminoácido. Aqui no segundo gráfico, a gente tem já o Ramachandran. Ué, não desce não? Não desce. Ah, é na mão. A gente já tem o Ramachandran, que é o Ramachandran da glicina. A glicina, os aminoácidos os ângulos das glicinas são apenas esse em preto, que ela consegue assumir. Quando φ é um determinado valor, ψ só pode acabar assumindo esse valor, esse aqui. Essa parte toda em branco aqui, eu não vou ter a possibilidade acontecendo na glicina. Então, dado que ela está, por exemplo, numa determinada combinação de ângulos, eu sei que ela é, por exemplo, integra ali uma alfa-hélice no sentido horário. Ok? Dúvidas? Eu não sei vocês, mas eu quando vejo isso, eu fico pensando, cara, como a rede social, o streaming, eles acabaram, de certa maneira, estragando, né,
a nossa vida, porque um cara, para chegar a esse tipo de estudo, ele não fazia nenhuma outra coisa. Ele não ficava no Instagram o dia inteiro. A gente falou de estrutura primária, a gente falou de estrutura secundária. Lá, inicialmente, eu falei terciária e quaternária, mas antes de chegar na terciária, a gente tem que passar pela estrutura supersecundária. A estrutura supersecundária é uma estrutura que está acima da secundária. Supersecundária é justamente disso. Eu não estou falando de terciária. É só porque aqui na estrutura supersecundária, o que eu estou observando é que existem alguns padrões de combinação de estruturas secundárias que tem algum tipo de importância para aquela proteína. Então, eu não estou falando de uma hélice, eu não estou falando de uma folha beta, eu estou falando de uma beta, alfa, beta, um loop. Eu tenho uma folha beta, uma hélice e uma outra folha beta, ocorrendo aqui um paralelismo entre as betas, tá? E uma hélice ali no meio. E eu acabo observando esse tipo de estrutura comum em outras proteínas. Aqui eu tenho uma esquina alfa, um loop, e aqui outra alfa. Isso eu também acabo encontrando, né, com frequência em algumas estruturas, tá? Então, por exemplo, aqui a beta, alfa, beta, o loop beta, alfa, beta, é exemplificado aqui dentro de uma proteína do tipo barril, tá? A proteína do tipo barril é uma proteína que ela acaba formando um poro na membrana. Então, aqui no meio, se vocês observarem, tem um espaço aberto onde eu posso ter circulação de moléculas entrando ou saindo, né, de uma célula, atravessando uma membrana. Em torno desse poro, eu tenho estruturas beta de folhas, são planares, para manter a parede interna desse poro, e no entorno eu tenho as hélices. Essas hélices são justamente para eu manter essa estrutura beta paralela a outra estrutura beta, porque eu preciso que essa cadeia retorne aqui. E nesse retorno, ela retorna como uma hélice. E eu vou encontrar isso em estruturas de barril. Proteínas que acabam agindo, funcionando como um poro, tá? Então, em estruturas supersecundárias, eu vou encontrar o que eu chamo de motivo. Motivos são padrões formados pela união de estruturas secundárias, que é o que a gente está vendo aqui. Tá? E eu também vou encontrar um outro tipo de supersecundária que a gente chama de domínio. O domínio é uma região daquela proteína que tem alguma função característica. Por exemplo, algumas proteínas dependem de cálcio para funcionar. Se não tiver cálcio, ela está inativa. Se tiver cálcio, ela está na forma ativa. Então é um domínio de ligação a cálcio. Esse domínio de ligação a cálcio, eu posso encontrar ele, inclusive, idêntico, não é idêntico não é uma boa palavra, mas conservado em outras proteínas que têm funções completamente diferentes. O domínio é conservado, porque é um domínio de ligação a cálcio. Ele tem que ter características para se ligar a cálcio. Ele faz parte da proteína. Então, eu vou encontrar uma estrutura, algumas estruturas secundárias que permitem a interação com cálcio, e quando interage com cálcio, ele altera a atividade da enzima. Então, o motivo ele está relacionado a questões estruturais, o domínio está ligado a questões funcionais. Dúvidas? Estou seguindo. Professor, calma aí, que eu não consegui desbloquear meu microfone aqui. Pode falar. A região de domínio, então, é possível encontrar também em outras estruturas secundárias de proteínas diferentes? O domínio, sim. Sim. Domínios, por exemplo, domínio catalítico. Proteínas do tipo protease, existe uma classe de proteases que são as serinoproteases, elas são endopeptidases. São enzimas que quebram uma proteína lá no meio da proteína, não é nas extremidades, é no meio da proteína. E elas clivam especificamente determinada ligação peptídica. Não é qualquer ligação peptídica, são ligações específicas. Esse domínio catalítico, essa região onde ela liga ali, o sítio catalítico dela, ele acaba apresentando um domínio que é comum, né, nessas enzimas. Você pode pegar, por exemplo, uma enzima, né, em humano, em músculos, né, em camundongo, em
cão, e são proteínas que são diferentes, que têm uma sequência primária que apresenta certas diferenças, mas a região que está associada à função dela, a catálise, a ligação com algum íon, ela é a mesma nas diferentes espécies, está conservada. Tá? Então, esse domínio ele apresenta-se conservado para justamente poder exercer a função. Por questões adaptativas, outra parte da sequência pode estar alterada, com um aminoácido diferente, o gene é diferente, mas na região do domínio. Por exemplo, um outro domínio que é muito importante, é muito interessante, bem estudado, é o domínio transmembrana. O domínio transmembrana é uma região da proteína que vai apresentar uma certa quantidade de aminoácidos que são classificados como apolares, a gente já viu os alifáticos ali, né? Justamente para interagir com essa região hidrofóbica, né? Lipídica da membrana plasmática. E acaba, como consequência, que eles apresentam domínios que são conservados. Então, você pega uma proteína G, uma outra proteína, sei lá, transmembrana, agora não vem nenhuma cabeça. Um receptor de proteína G, receptor acoplado à proteína G, receptor acoplado à proteína. Tem a GQ, GS, GI, tem proteínas G diferentes, mas o acoplamento ali do domínio transmembrana, ele é sempre o mesmo. Desencadeia a resposta intracelular diferente. Um hormônio liga num, outro hormônio se liga em outro tipo, que não consegue se ligar no primeiro, mas o domínio transmembrana é o mesmo. Aí. Entendido, professor. Muito obrigado. Nada. A gente vai entrar agora em estrutura terciária, tá? A estrutura terciária já é a análise de toda a cadeia polipeptídica, desde o terminal aminoterminal até o... Cadê? Onde é que está indo essa proteína? Está escondida aqui atrás. Até o carboxiterminal. Então, a gente está vendo aqui, quando a gente analisa, a gente não está vendo a cadeia de aminoácidos. A gente está vendo a estrutura espacial. Então, ela vai ser consequência da espacial. A consequência do somatório de todas as estruturas secundárias que estão presentes, tá? Desde uma extremidade à outra. E isso vai acontecer por conta do enovelamento do polipeptídeo. A produção da proteína, ela é realizada por qual organela? Cara, tá calor aqui. Acabou que caiu uma chuva aqui, mas foi bem fraquinha. Ribossomo, exato. Exatamente. O ribossomo vai ser o responsável pela produção da proteína num evento chamado... Como é que a gente chama esse evento? Acho que vocês já viram lá pelo menos de uma maneira mais geral, lá com o Emerson. Tradução? Exatamente, a tradução. Na tradução a gente vai ter, então, a ligação de aminoácido com aminoácido por ligações peptídicas, e aí nessa ligação a gente tem, então, a formação da cadeia polipeptídica. Conforme essa cadeia polipeptídica vai sendo produzida e vai saindo ali do ribossomo, aminoácido, esses primeiros aminoácidos eles já podem acabar interagindo uns com os outros e assumindo uma conformação natural. Tá? Porque são aminoácidos, são moléculas, elas interagem entre si e eles já podem fazer um dobramento, já podem fazer um enovelamento. Esse enovelamento ele vai ocorrer de forma a seguir a quantidade de energia disponível no meio. Então existe um sistema, existe uma energia livre ali naquele ambiente, tá? Tem toda uma questão de entropia e tal, que vai favorecer uma forma ou outra de enovelamento. Se ele vai formar uma alfa-hélice, se ele vai formar uma beta-pregada, se ele vai fazer uma volta, se ele não vai formar. Tá? Em geral, as proteínas, quando são produzidas, uma grande parte das proteínas, quando elas acabam de ser produzidas, elas já assumem a sua conformação nativa, que é exatamente o enovelamento na forma de atividade dela. Então, essa conformação, e aí respondendo, eu não lembro se foi o Pedro que perguntou. Foi eu, professor.
Felipe, então, naturalmente, essa proteína, conforme ela vai sendo produzida, ela já pode assumir a sua conformação nativa, que é a conformação em que ela vai desempenhar a sua atividade. Algumas proteínas, elas não conseguem. Elas assumem uma conformação que não é só conformação de atividade. Aí sim entram as proteínas chamadas chaperonas. Chaperonas são proteínas que dobram proteínas. Eu não sei se todos conseguem enxergar bem uma proteína dobrando uma outra proteína, porque parece uma coisa meio redundante. Pô, como é que uma proteína dobra outra proteína, tá? Que eu costumo fazer uma analogia com uma panela para fazer miojo. Vamos pegar a comida de universitário. Pelo menos na minha época, miojo era a comida que a gente conseguia fazer rápido, comer e continuar estudando, porque tinha que dar conta do conteúdo. Então, você vai fazer um miojo. Como é que você vai fazer um miojo? Você pega o miojo, coloca em água fervendo, essa água fervendo tem que estar numa panela. Vamos considerar que é uma panela de alumínio, tudo bem? Eu consigo fazer o miojo, botar água para ferver em uma chapa de alumínio? Pô, não, né? Não. Por que não? A água escorreria, né? Exatamente, porque a água vai escorrer. Tudo bem até aí? Mas a panela de alumínio para eu poder fazer, primeiro eu tenho que extrair o alumínio e fazer a liga de alumínio, certo? A liga de alumínio, quando ela é produzida na forma de panela? Não, ela é produzida na forma de chapa. Depois, eu tenho algum tipo de equipamento de metal que vai dobrar essa chapa na forma de panela. Até aí, tudo bem? Todo mundo acompanhando? Estamos sim, professor. Perfeito. Então, o que eu acabei de escrever, em analogia, é o que acontece com a proteína. Eu tenho ela sendo produzida, o alumínio, eu estou fazendo a chapa, para depois eu usar algum outro tipo de equipamento, que também é de metal, para dobrar esse equipamento, para dobrar essa chapa no formato de panela. Né? A proteína é produzida aquela sequência de polipeptídeo. Depois que ela é produzida, eu tenho uma chaperona que dobra aquela proteína no formato em que ela tem que ter para poder ter sua atividade, para poder ter seu papel, sua atuação. É assim que vão funcionar as chaperonas. Chaperonas, nós temos vários tipos de chaperonas, também são chamadas de proteínas HSP, as Heat Shock Protein, que são proteínas que foram identificadas como obedecendo a estresse térmico, né? De acordo com o estresse térmico, elas têm propriedades específicas, tá? Mas não é, e aí respondendo a pergunta do Felipe, não é toda proteína que depende de uma chaperona para assumir sua forma. Algumas proteínas, conforme elas vão sendo produzidas, já assumem sua forma nativa, tá? A tradução não é a última etapa de formação de uma proteína, ainda existe ainda alguns mecanismos pós-traducionais, como a adição dos grupamentos prostéticos, a glicosilação, a adição de um lipídio naquela proteína, a clivagem de alguma parte dessa proteína para torná-la, né, ativa. Uma proteína pode ser produzida com um trecho a mais de polipeptídeo que não permite a atividade dela, e aí depois que você quebra, ela se torna ativa. Tá? Então, a estrutura terciária, quando a gente vai estudar, a gente está estudando toda a cadeia polipeptídica. Vamos trabalhar com pepsinogênio. Pepsinogênio, não vou escrever que esse nome é muito grande. Pepsinogênio é uma proteína que é produzida lá pelas células do intestino, desculpa, pelas células do estômago, tá? Pepsina do estômago, pepsinogênio. Na forma inativa, ela vem com uma sequência a mais de peptídeo que cobre o sítio catalítico e não permite que ela atue. Quando esse pepsinogênio ele é secretado na luz, lá na luz do estômago, ele será cortada essa parte do peptídeo, isso aqui sai fora, o sítio fica exposto e ele consegue então começar a atuar. Quero estudar a estrutura terciária da pepsina. Eu tenho que olhar a pepsina, não tenho que olhar o pepsinogênio.
Alguns defeitos de enovelamento da estrutura terciária levam a condições, a distúrbios que a gente, né, conhece, a gente vê no nosso dia a dia, tá? Então, diabetes tipo 2, doença de Alzheimer, Huntington, Parkinson, são distúrbios que estão ocorrendo por uma questão de problema na atividade enzimática. E o problema na atividade enzimática é porque a forma nativa daquela enzima não foi assumida, aquela enzima está numa outra forma, num enovelamento errado, né, num mau enovelamento, e aí ela deveria ou ser desnaturada para ser eliminada, mas o que pode acontecer é a autoassociação dessa forma mal enovelada, formando o que a gente vai chamar de fibras amiloides. Em células do sistema nervoso, na doença de Alzheimer, a gente encontra na matriz extracelular várias placas amiloides. E isso prejudica o funcionamento do neurônio, promovendo neurodegeneração. Então, esse enovelamento ele é extremamente importante. Essa parte de enovelamento é ainda associada à síntese da proteína, porque é o que vai levar a função dela, né? Essa proteína a desempenhar a sua função. Tá? Bom, vamos para a estrutura quaternária agora. Na estrutura quaternária, conforme já comentei com vocês, na estrutura quaternária eu já estou agora analisando a holoproteína, considerando todas as subunidades que compõem essa proteína. Então, uma hemoglobina, por exemplo, a gente viu uma sequência de uma das unidades ali, né, subunidades de hemoglobina. Quando eu abri a pesquisa ali, peguei aquela estrutura primária de 105 aminoácidos, tá? E era uma subunidade só. Se eu for estudar a estrutura quaternária, eu tenho que considerar cada um dos polipeptídeos que compõem aquela proteína. Tá? Então aqui eu já estou vendo a oligomerização. Eu estou vendo a associação de cada uma dessas estruturas terciárias, cadeias de polipeptídeo. Tá? O que vai me permitir dividir as proteínas em dois tipos. Nós temos as proteínas que são globulares, nós temos as proteínas que são fibrosas. Aqui nós já estamos associando a estrutura quaternária à função. Estruturas globulares, proteínas globulares, elas podem apresentar ali, em geral elas apresentam mais de um polipeptídeo, mais de um tipo de polipeptídeo, tá? Tem uma estrutura que é compacta, e a gente vai observar essas proteínas atuando como enzimas, atuando como transportadores, atuando em parte de regulação metabólica, atuando como algum processo de sinalização. Quando eu falo de proteína fibrosa, as proteínas fibrosas, elas acabam sendo insolúveis em água e apresentam uma função estrutural. Por exemplo, colágeno. Ai, ficou muito embaixo aqui. Colágeno. Colágeno é fibra. Alfa-queratina. A queratina é fibra. Essas proteínas, em geral, elas apresentam repetições de estrutura secundária. Eu tenho uma hélice que se repete, que se repete, que se repete, formando ali uma fibra. Posso ter mais de um polipeptídeo, posso ter colágeno com duas fibras de colágeno com 3 fibras de colágeno, tá? O colágeno, se eu não me engano, ele tem de 3 a 4, 5 fibras agora, fibras não, cadeias de polipeptídeo, né? Formando a fibra de colágeno. Então aqui a gente tem o colágeno, aqui eu tenho um esquema mostrando, né, o que seria cada átomozinho formando aquela hélice em uma cadeia de polipeptídeo. Aqui eu já tenho o espaço que aquele átomo ocupa, tá? Já é uma representação diferente. Aqui eu também estou mostrando apenas uma cadeia de polipeptídeo do colágeno, fazendo a sua hélice. Aqui eu tenho a mesma representação em C, eu tenho a mesma representação que em B, só que aqui eu já estou mostrando 3 polipeptídeos. Notem, tem um em azul claro, tem um em azul escuro e tem um em cinza.
essas 3 cadeias de polipeptídeo, elas estão interagindo entre si, tem suas pontes de hidrogênio, suas interações de Van der Waals ligando uma a outra, tá? E aqui, se eu olho de cima, se eu tô aqui, isso aqui é meu olho, tá? Meu olhinho, meu olhinho vermelho, vampiro. Se eu tô olhando de cima, eu vejo essa imagem aqui. Então eu tenho em azul as cadeias laterais do polipeptídeo azul, claro. Em azul escuro, as cadeias laterais do polipeptídeo azul escuro. Em cinza, eu tenho as cadeias laterais do polipeptídeo em cinza. E o que é isso aqui em vermelho? Em vermelho aqui é o esqueleto carbônico de cada um dos polipeptídeos, fazendo ali a hélice. O colágeno vai formar essa fibra e ele vai ter um papel muito importante na composição ali de tecido conectivo, tá? Atuando na matriz extracelular. Tecido conjuntivo, né? Colágeno e outros polímeros grandes como o ácido hialurônico, né? Colágeno, elastina, é uma outra proteína também que a gente vai encontrar em tecido conectivo. Aqui eu tenho uma outra proteína também fibrosa, que é a queratina. A queratina, ela é uma proteína em alfa-hélice, que interage com outra queratina, que também tem essa alfa-hélice. 2 queratinas formando esse dímero, vão interagir com outro dímero de queratina, né, formando ali agora um tetrâmero, que a gente chama de protofilamento, e esse protofilamento ele vai interagir com outros protofilamentos formando a protofibrila, de modo que essa proteína que é a protofibrila da queratina, ela tem várias cadeias de queratina em alfa-hélice interagindo entre si. E aí forma essa estrutura bem fibrosa que a gente vai encontrar em estruturas como o cabelo, caracterizando, então, essa fibra proteica. No cabelo, essa queratina, ela vai apresentar, lá na estrutura primária da queratina, a gente vai encontrar alguns aminoácidos do tipo cistina. Cistina não, cisteína. Lembra da cisteína? É a que forma a ligação de sulfeto? Exatamente. E aí, por essa propriedade de formar ligação de sulfeto, eu consigo encontrar proteínas de queratina alinhadas com proteínas de queratina por conta dessas ligações de sulfeto, mantendo ali um alinhamento. Aí que eu vou pedir desculpas para vocês, esse slide não está atualizado, no final eu vou explicar por quê, para a nossa realidade. Essas pontes de sulfeto que estão aqui, a gente pode fazer um tratamento químico com um redutor, tá? Fazendo com que essas pontes se quebrem, a gente liga então o hidrogênio nelas, as pontes, olha, elas foram quebradas, não tem mais a ligação entre essas duas. E por uma remodelação, a gente consegue desalinhar essas fibras de queratina e com essa remodelação, já que elas são desalinhadas, a gente faz uma reação de oxidação refazendo as pontes de sulfeto. E com essas pontes refeitas, notem, agora a proteína não está alinhada uma com a outra, mas sim curva. Tá? Esse processo a gente vê muito no nosso dia a dia. Alguém sabe onde é que a gente vê isso? Salão de cabeleireiro, aplicação de formol no cabelo? Exatamente. É assim que funciona o processo de... Esse aqui é o de permanente. É por isso que eu vou pedir desculpa para vocês não estar atualizado, porque eu já atualizei esse slide para a nossa realidade. A gente não costuma fazer permanente, a gente faz alisamento. Então o processo é o contrário. Esse esquema aqui é o que está no Lehninger, que é o pessoal lá europeu que já tem cabelo liso, eles fazem permanente, né? Eles fazem o encaracolado. Então...
O que a gente faz aqui no Brasil é justamente pegar o cabelo, que já tem o nível de cachos, né? Já está em cachos, faz um processo de redução para quebrar essas pontes. Uma vez quebradas essas pontes, escova para deixar tudo alinhadinho. Depois de alinhado, faz então uma oxidação, tá? Para refazer as pontes de sulfeto e pronto, o cabelo está alinhado. E aí, nesse processo de alisamento, o cabelo nunca mais vai voltar a ficar cacheado, certo? Quem aí tem experiência com alisar cabelo? O cabelo nunca mais precisou fazer alisamento, né? Precisa sim, professor, porque a raiz vai continuar crescendo cacheada. Pô, aí perfeito. A gente nem precisa fazer explicação, porque a gente já sabe, né? O que acontece é que aquele que você alisou, ok, beleza, ele vai ficar alisado. Mas o que está crescendo, aí é a genética, né? São os nossos genes, nosso fenótipo é de cabelo cacheado, então o novo cabelo está crescendo, ele cresce cacheado, e aí você precisa fazer o alisamento ali daquela parte da raiz, né? O que está na ponta não volta a ficar cacheado. Pô, professor, mas eu fiz um alisamento e ele voltou a ficar cacheado. Não foi de qualidade, porque não era para voltar. Ponte de sulfeto é ligação simples, covalente, é forte e não vai quebrar. Tá? Não sei que você tenha passado alguma coisa aí que tenha alterado depois aquela ponte de sulfeto. E outra coisa, como a gente está falando, tenho que fazer uma redução, tenho que adicionar um agente redutor. É uma escova que não usa formol, então ela é menos tóxica. Se não usa formol, usa outro tipo de agente redutor, mas tem que usar algum tipo de agente redutor, e o problema é o uso do agente redutor. Não é se é necessariamente o formol, se é acho que é tioglicolato, né, que é um outro composto químico que se usa, né? Vai ter que usar algum tipo vai ter que fazer uma reação química na tua cabeça. Professor, tá? Na etapa final da escova progressiva, eles passam, depois de escovar o cabelo, eles passam a chapinha. A chapinha, a energia térmica vai ser a energia que eles vão usar para fazer a reação? Aí você me pegou, não tenho conhecimento, não. Pode ser que, porque ela está com a ponte, né, arrebentada aqui, e você está fazendo a parte de escovar, né? Eu não sei se ele consegue, se tem essa capacidade de fazer uma reação de oxidação por temperatura. Eu não sei se por um acaso, o que pode estar acontecendo é que o agente redutor que ele utilizou, depois quando ele aquece, ele tem atividade de oxidação, e aí libera esse hidrogênio. Tá? Não passa nenhum outro produto depois? Olha, geralmente passa o formol mesmo, aí escova, o jeito que eu faço. Aí escova, aí depois de escovar o cabelo com o secador e deixar ele liso, pega uma chapinha bem quente e aí passa por cima. Tá, mas aí não entra nenhum outro produto, é só a chapinha, a etapa final. A etapa final é a chapinha. Pode ser que sim. Aí eu não conheço a técnica, não conheço as técnicas em si, né, como é que elas funcionam. Mas da parte de oxidação e redução, você vai precisar fazer uma oxidação. Você precisa tirar aquele hidrogênio dali, né? Porque se você fizer isso aqui, essas fibras, elas estão alinhadas? Estão alinhadas. Mas como não tem conexão entre elas, elas podem, no primeiro momento que você bagunçar o cabelo, elas ficam torcidas. Depois tem que escovar de novo para elas voltarem a ficar assim. Aqui, pelo menos, elas já estão alinhadas. Aqui tem a ligação, né, estabilizando o alinhamento. Isso eu quero dizer, tem uma ligação estabilizando. Aqui não tem. Então, não sei, talvez a temperatura aí esteja atuando para fazer essa oxidação, sim. Tá bem, professor, só fiquei curiosa mesmo. Não, também fiquei agora, e aí eu não sei. Então, vou ver se depois eu dou uma olhada, pelo menos em alguma dessas técnicas de alisamento, para ver como é que elas funcionam, tá? Curioso. Turma, agora a gente vai entrar em estudo de proteína. Eu vou passar aqui com vocês algumas técnicas de estudo de proteína. Como é que a gente faz para estudar proteína, tá? Deixa eu ver que eu tinha feito umas anotações aqui. Tá bom. Em estudo de proteínas, a gente vai ver algumas técnicas aqui. A gente vai falar inicialmente de técnicas de separação de proteínas, tá? A gente vai falar primeiro do uso de sais. Aqui eu não tenho um slide sobre isso, mas vocês podem tomar nota aí, que aí depois vocês podem pesquisar, tá? Existem técnicas que a gente consegue alterar a solubilidade de uma proteína em solução aquosa.
Isso acontece com o uso de sais. Alguns sais de sulfato, por exemplo, quando a gente adiciona, quando a gente varia a concentração desse sal na solução, ele aumenta ou diminui a solubilidade de uma proteína. Então, quando você adiciona um determinado sal, que você faz um salt in, como a gente chama, e esse sal, ele diminui a solubilidade dessa proteína, então ao invés dela estar solúvel, ela acaba formando um grumo, ela aglutina, e ela se deposita no fundo. Tá? Justamente porque ela acaba se ligando, né, a esse sal. E tem o salting out, que é você diminuir a concentração desse sal, aumentando o solvente, e aí, por conta disso, uma proteína que estaria, né, insolúvel, ela consegue se solubilizar. Tá? E aí, o que você tem? Fiz o meu saltin, fiz ali aquela proteína, né, eu fiz ali determinadas proteínas se precipitarem, são as proteínas que eu não quero, as proteínas que eu quero estão solúveis. Estão solúveis em uma solução com sal. Dali eu posso seguir para 2 tipos de técnicas. Uma que é uma ultrafiltração, em que eu vou usar algum tipo de membrana, né, de filtro, né, que ela vai funcionar como um filtro, e ela vai reter a minha proteína, mas a solução com sal vai passar. E uma outra técnica é a diálise. A diálise, eu vou colocar essa solução que tem a minha proteína solúvel com o sal dentro de um tubo. Esse tubo, ele tem suas paredes formadas por algum tipo de membrana. Esse tubo eu coloco dentro de uma concentração com solvente, que está hipotônica. O que vai acontecer? Quem pode me dizer? Eu tenho meu tubo lá dentro com a solução de sal e proteína. E no entorno eu tenho uma solução que é hipotônica, que só tem o solvente. O que vai acontecer? O solvente da solução hipotônica vai diluir a solução hipertônica, que seria a proteína mais o sal, né? Como? Osmose? Não, segue pelo outro caminho. Porque ali dentro do tubo eu tenho solução, eu tenho a minha proteína diluída, eu tenho o sal. Então não tem como entrar mais solvente ali, senão está destruindo meu tubo. Então o sal vai migrar da solução hipertônica para a solução hipotônica? Exatamente. Essa é a técnica de diálise. E aí, quando eu coloco a minha solução que tem sal e a minha proteína, né, em um ambiente, né, em um tubo, cercado com uma membrana e tal, em um ambiente ali que tem uma solução que é hipotônica, essa solução puxa esse sal para fora e ali dentro vai ficar só minha proteína. Ainda fica alguma quantidade de sal, mas aí eu vou, né, minimizando essa concentração o máximo possível até eu ter minha proteína rica, né, uma fração da minha proteína rica ali dentro. Então eu puxo o sal para fora. Fiz ali a precipitação de proteínas, né, que não eram. A primeira etapa, quero trabalhar com uma proteína humana de músculo. A primeira etapa vai ser pegar as células musculares, fazer algum tipo de fragmentação, de destruição dessa célula para ter extração. Então, vou ter todas as moléculas ali no meu extrato bruto. Eu posso fazer uma ultracentrifugação, em que eu consigo separar estruturas grandes, como vesículas, né, que vão acabar se depositando, sedimentando durante a centrifugação, e as proteínas vão ficar... só um minutinho, pessoal, por favor. Só um minutinho, pessoal, já estou voltando aqui. Pronto, pessoal, voltei. São as questões de home office aqui que minha esposa precisou pegar o computador para trabalhar, tá? Então, voltando. A gente tem estava falando do fracionamento celular. Então, uma vez que eu fiz aquele extrato bruto, eu faço um fracionamento, eu faço
uma centrifugação em que eu acabo separando por camadas os conteúdos. E aí eu vou naquele que tem a minha proteína de estudo, o meu alvo, né? É claro que vai ter um monte de outra coisa. Aí eu posso fazer uma técnica dessa de salting in, salting out, para fazer a precipitação de proteínas que eu não quero e ficar a minha diluída, né, solubilizada. Faço a diálise para tirar o sal. Ainda assim, ali naquele conteúdo, pode ter proteína que eu não preciso, proteína que eu não vou usar, tá? A partir daí, eu posso fazer uma técnica, por exemplo, de cromatografia. Já ouviram falar em cromatografia? Aham. O que você já ouviu falar de cromatografia, Arthur? Conta aí pra gente. É basicamente ele coloca uma... Como eu posso dizer? Tem tipo uma parte móvel, uma parte estacionária e que você coloca substâncias que vão descendo nessa parte móvel, né? Substâncias que têm afinidade com essa parte móvel. Aí você vai separando esses componentes. É uma separação baseada na polaridade entre as moléculas. Esse é um tipo de E no cromatografia. peso molecular também. Isso, aí você já tem outro tipo de cromatografia, tá? A gente tem tipos diferentes, exatamente isso. Então, vamos pensar no filtro de barro. Vocês conhecem o filtro de barro, né? Você passa ali, um filtro comum, né? Você passa ali a fase móvel, é o quê? É a água que você quer purificar. Ela passa pela matriz estável, que é a parte sólida, que é o filtro de barro. Conforme a água passa, essa fase móvel vai atravessando e vai saindo só a água, né? É purificada. O que você tem de contaminante que é grande o suficiente acaba sendo retido no filtro de barro. Se o contaminante for muito pequeno e conseguir atravessar os poros do filtro de barro, ele passa junto com a água. A água é a fase móvel, esse contaminante é o que você está tentando separar, purificar, o filtro de barro é a fase estacionária, né? A fase estável, a matriz estável, tá? A gente vai ter tipos diferentes, troca iônica, exclusão de tamanho, afinidade, a gente vai falar dela, de cada um deles, tá? E a gente tem também uma que é a HPLC. O HPLC é um de alta performance. HPLC, diferente do que a gente vai ver aqui como exemplo, ele é um equipamento que ele tem bombeamento, então ele consegue regular a pressão que ele está colocando na fase móvel para atravessar a matriz estável. Então, por exemplo, quando a gente pega um filtro de barro, vamos dizer que a gente acoplou ele direto no sistema de água de casa. O cara mora lá na cobertura, a caixa d'água está logo acima dele. A pressão da água é uma. O prédio tem 11 andares, o cara mora no térreo. Ele coloca o filtro acoplado direto no sistema de água. A pressão é absurda. Se a pressão for muito alta, não tem filtro que segure. Vai passar, é contaminante. Mesmo que ele seja grande, a pressão vai acabar forçando ele a conseguir passar. E aí o filtro perde a função. Na HPLC, a gente consegue regular essa pressão que está passando ali, para você passar mais rápido alguma coisa que você sabe que vai sair a contaminante e você não quer. Quando chega naquele momento em que você sabe que tem a sua molécula, você diminui para você aumentar a resolução do que está saindo, e depois você aumenta de novo como terminar de sair sua molécula. Tá? Ele vai apresentar uma resolução melhor. Aqui a gente tem um esquema mostrando, né, essas fases. Então tem uma coluna com essa fase sólida, que é a fase estável, tá? A matriz estável, e aqui eu tenho um local onde eu estou colocando a fase móvel. A fase móvel é o tampão com as minhas proteínas todas que eu estou tentando separar. Tem uma porrada de proteína, tem as meus interesses, tem aquelas que eu não quero. A fase móvel ela vai ficar passando. Conforme ela vai passando, aqui dentro tem uma matriz de acordo com o tipo de cromatografia que você está fazendo, e ela vai separar essas moléculas de forma que vai sair primeiro uma, depois vai sair um outro tipo de proteína, depois um outro tipo de proteína, depois outro tipo de proteína. Tá? Aqui a gente vê, por exemplo, a de troca iônica. Na de troca iônica, nessa matriz estável, eu tenho moléculas, eu tenho uma estrutura que apresenta cargas. Em geral, essas cargas são negativas. Então, se eu tenho uma fase estacionária carga negativa, quando eu coloco molécula aqui para atravessar, o que vai acontecer? Essas moléculas vão ser separadas por carga, certo? Quem vai atravessar primeiro? As negativas. As negativas. As muito negativas. Porque, inclusive, de acordo com o quanto negativa ela é, você vai ter uma molécula que é muito negativa passando muito rápido, outra que até é negativa, mas nem tanto assim. E aí ela vai atravessar um pouco mais devagar.
Mas as muito negativas, elas vão ser repelidas e vão ser atravessadas muito rápido. As que não têm carga vão passar aqui como se estivessem olhando a formiga no teto, passeando. As que são positivas vão acabar interagindo com essas cargas negativas e apresentando uma certa ligação. O que acontece é que eu vou continuar passando fase móvel, vou continuar passando fase móvel, vou continuar passando fase móvel. E aí, por uma força mecânica, eu acabo empurrando essas de fase de caráter negativo também, e elas vão acabar passando aqui em algum momento. E aí eu vou separar essas proteínas todas por carga. Na outra cromatografia, na de exclusão de tamanho, eu tenho aqui uma matriz formada por beads, por polímeros, né, que são porosos. E aí eu tenho aqui uma bead, ela é porosa, de modo que ela apresenta aqui, na parte interna dela, um caminho. Isso aqui está acontecendo, eu não sei porque, eu acho que é por causa do meu mouse, tá? Um caminho. Então, a molécula, como estiver atravessando, ela pode passar pela bead por fora, ou ela pode entrar na bead e atravessar ainda esse caminho aqui. Tudo bem? Pegaram aí a ideia do que essa bead está fazendo? Olha os caminhos todos aqui dentro, ó. Como consequência disso, o que é que vai acontecer? Quem é que vai passar primeiro na cromatografia de exclusão de tamanho? As menores? Pois é contraintuitivo. As moléculas que vão passar primeiro são as maiores. Por que são as maiores? Porque as maiores não conseguem entrar na bead. Elas atravessam aqui o caminho inteiro e saem primeiro. As menores, elas vão entrar numa bead, fazer o caminho, depois entrar na outra, fazer um caminho, depois entrar na outra, depois entrar na outra, depois entrar na outra. A maior já passou, a pequena está passeando lá dentro. Então, o que vai acontecer é que as moléculas maiores não conseguem entrar, e aí esses polímeros eles podem apresentar, inclusive, tamanhos diferentes desses canais dentro das esferas, de modo que as pequenas acabam passando por todos. Canais que são um pouco menores já vão restringir proteínas de tamanho médio. Então, você vai ter primeiro as proteínas maiores saindo e, por último, as menores, né? Acaba sendo contraintuitivo isso aí, tá? Mas conseguiu pegar a ideia? Conseguiram pegar aí? Essas beads que eu estou falando são esferas. Esse polímero acaba formando ali algumas esferas, entre eles que acaba tendo essas esferas porosas, né? Que acabam formando esses caminhos a mais. A gente vai encontrar também ainda a cromatografia por afinidade. O que é a cromatografia por afinidade? Cromatografia por afinidade, aqui na fase estável, nós temos algum tipo de molécula que tem alta afinidade com a nossa proteína. Então, quando eu passar aquela solução com um monte de proteína aqui dentro, as proteínas que não têm afinidade vão todas sair primeiro, sem necessariamente uma separação entre elas, por tamanho, por carga, não, elas vão simplesmente sair primeiro. E a nossa proteína, que é a vermelhinha aqui, ó, ela acaba se ligando à bead, fica presa lá na bead, lá na matriz móvel. E aí eu estou fazendo praticamente um processo aqui de purificação, e aí as minhas proteínas-alvo ficaram presas ali na matriz móvel. Numa segunda etapa, eu vou passar agora a fase móvel com algum ligante que tem mais afinidade com a matriz do que a minha proteína. Então vai ocorrer uma competição aqui, em que esse ligante vai tomar o lugar da minha proteína, e aí sai a minha proteína aqui purificada. Uma outra possibilidade é, ao invés de eu adicionar o ligante, eu adicionar alguma solução de sal aqui e fazer o tal do salting in, o que vai fazer com que a minha proteína perca essa associação com a matriz e acabe passando. E aí eu consigo a fração da minha proteína purificada. Tá? Esses são os processos de cromatografia, como a gente pode fazer para fazer essa obtenção aí, essa purificação de proteína.
tá? Existe um outro tipo de estudo de proteína que a gente vai fazer, que é a eletroforese. Já ouviram falar em eletroforese? Como é que funciona a eletroforese? Você coloca os pedaços do gene num gel, né, e passa uma corrente, e aí os diferentes pedaços se movimentam de acordo com o peso deles. Show, perfeito. Tá uma descrição muito boa, dá para ver que você, pelo menos, entende o que é, isso mesmo, é por peso, tá? É por peso, tá? Na eletroforese a gente vai fazer, só que você falou gene, a gente está falando de proteína. Na eletroforese, a gente vai ter uma técnica de separação que a gente pode usar para gene ou para proteína. A diferença é qual é o gel que você vai usar. A eletroforese ela parte do princípio que, se você pegar as diferentes moléculas ali, estamos falando de proteína, vamos trabalhar com proteína, se você pegar as diferentes proteínas ali e conseguir fazer com que todas elas tenham a mesma carga elétrica, se você passar um sinal elétrico, elas vão atravessar esse gel e quando elas atravessarem esse gel, elas acabam se separando por peso molecular. Há alguns anos atrás tinha um programa chamado Passa ou Repassa, que uma das etapas do Passa e Repassa era uma parte de gincana, em que os competidores eles tinham que atravessar uma região que era como se fosse um túnelzinho aberto, mas que tinha um monte de corda amarrada para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Então eles tinham que conseguir atravessar essas cordas, atravessar essa trama. Tá? O gel ele funciona dessa maneira. Ele é uma trama de fibras que dificultam a passagem da proteína, de modo que quanto menor a proteína, mais fácil dela atravessar, quanto menor a proteína, mais difícil dela atravessar. Então, na eletroforese, eu primeiro vou ter que fazer uma etapa, que é o uso de SDS, que é o dodecil sulfato de sódio. Ele é uma solução que ela tem um caráter detergente para fazer com que as proteínas acabem assumindo a mesma forma. Então, você promove um certo tipo de desnaturação, elas ficarem com formas parecidas, tá? E também com caráter negativo. Então, agora eu tenho proteínas que, embora de tamanhos diferentes, elas têm formas parecidas e caráter negativo. Aí eu pego essa proteína, coloco num gel, e por esse gel eu vou atravessar uma carga elétrica. Essa carga elétrica, como essas proteínas têm caráter negativo, essa carga elétrica puxa essas proteínas pelo gel. O gel vai dificultar a travessia dessas moléculas. E aí eu tenho a separação dessas moléculas por tamanho. No gel de proteína, a gente usa poliacrilamida. No gel que a gente usa para fazer separação de DNA, a gente usa agarose. No caso do gel de DNA, a gente usa agarose. As moléculas de DNA, elas já são praticamente todas, né, os genes, né, eles têm a mesma estrutura, então a gente não precisa fazer o tratamento com SDS. A gente já faz a eletroforese direto. Na proteína não, a proteína a gente precisa tratar. Tá? Depois dessa cromatografia, a gente ainda vai adicionar ali um corante, a gente pode adicionar antes, em técnicas que variam, tá? Mas porque se você não coloca um corante, você não enxerga, você olha aquele gel está transparente, tá? E aí você precisa tratar um corante para você poder ver ali onde as proteínas pararam. Então aqui eu tenho uma eletroforese na vertical, é uma eletroforese de proteína, eu aplico as minhas amostras aqui numa região superior, aqui eu vou passar a corrente elétrica, conforme a corrente elétrica passa, as proteínas migram, as proteínas maiores têm dificuldade de atravessar, ficam ainda aqui em cima. As proteínas menores atravessam mais rápido, elas vão ficando aqui embaixo. É claro que, se eu deixar a eletroforese correndo eternamente, em algum momento todo mundo atravessa e eu não separo ninguém. Então você precisa também ver ali qual o tempo que você vai deixar correndo aquela eletroforese para ela poder separar suas proteínas. Aqui é uma eletroforese horizontal, tá? A eletroforese horizontal é a eletroforese em agarose, eletroforese de DNA, de material genético. Não é o que a gente vai usar para proteína. A proteína ela é na vertical. Aqui a gente tem alguém aplicando aqui o material no gel, e aqui a gente tem um resultado de um gel. Então, fiz a eletroforese. Cada banda dessa daqui corresponde a proteínas que têm aquele peso molecular específico. Então, aqui eu tenho uma amostra, outra amostra, e eu fiz a separação.
Notem que, como é que eu sei qual é a minha altura? Como é que eu sei qual é o peso do tomate que eu estou comprando ali na feira? Como é que eu sei? Para tudo eu tenho uma referência. Para eu saber minha altura, eu tenho que usar uma régua que está dizendo quantos centímetros tem. Para eu fazer o peso, eu tenho que ter uma calibração daquela balança, ou aquela balança de 2 pratos, que tem um peso de um lado, e o tomate que eu estou colocando do outro para pesar e ver quanto tem ali. Então, numa eletroforese, eu tenho as lanes, isso aqui a gente chama de lane. Tá? Eu tenho as lanes que são de amostras ou de controles que eu coloco, e eu tenho uma que são os marcadores de peso molecular. Isso daqui é o marcador, ele é o valor conhecido. De acordo com o marcador que eu adquiri, que eu comprei comercialmente, eu sei que a primeira banda é de 97.400 peso molecular, a última lá, a primeira lá embaixo, né, é de 14.400 peso molecular. Maior fica em cima, quando a dificuldade de atravessar, menor atravessa primeiro. Então aqui é como se eu tivesse a minha régua para eu poder depois identificar qual o peso molecular dessas proteínas. Então eu estou vendo que essa proteína está sendo purificada, e aí eu tenho aqui diversas técnicas de purificação. Ó, esse aqui é o saltin, aqui eu tenho cromatografia troquiônica, catiônica purificada, aqui eu tenho o extrato bruto do material que eu extraí, ela tem em torno de 45 mil de peso molecular. Ela está batendo aqui próximo desse 45. Ela tem entre 45 e 31, mais perto de 45. Pô, essa não era a proteína que eu queria era de 21 mil. Então você extraiu errado, porque 21 mil é aqui embaixo, ela tinha que bater aqui embaixo. Na de proteína não precisa de peso molecular? Ah, esquece. Sim, todas elas a gente vai precisar, porque senão o peso molecular ele vai dizer para a gente não só o peso, como ele também vai ser um controle positivo. Porque eu posso acabar fazendo uma eletroforese sem o peso molecular, obter as minhas bandas, mas eu não sei se eu deixei o tempo correto. Vai que, de repente, naquele tempo que eu fiz, essas bandas todas elas iam ficar marcadas só aqui em cima, porque não ficou tempo suficiente para separar. Aí essa banda que está aqui embaixo é uma banda que tem bem menos de 14.400. Ela passou correndo. Ou, se eu deixei tempo demais e o peso molecular todo atravessou, e aqui está em branco. Se aqui tiver em branco e o peso molecular todo atravessou, essas bandas que eu estou vendo aqui, elas têm muito mais do que 97 mil. Então, o peso molecular ele acaba sendo um controle ali positivo para eu validar também a minha eletroforese. Não só para eu ter noção ali de tamanho, mas para eu validar que o processo foi feito corretamente. Queridos, a gente ainda vai falar aqui mais de 4 técnicas de estudo de proteína. A gente tem espectrometria de massas, e para a espectrometria de massas, é uma técnica muito precisa. Você consegue pegar uma determinada amostra, um determinado material, fragmentá-lo e observar numa razão massa e carga que tipo de átomo é aquele. A gente consegue definir na espectrometria de massa, a nível ali de próton, né, a massa de um determinado átomo. Então, átomos maiores a gente consegue pegar e a gente consegue fazer ali, identificar a composição daquela molécula, tá? Para isso, eu trouxe aqui uns videozinhos, eu vou passar esses vídeos para vocês, que eu acho que fica mais ilustrativo, tá? Para entender essas técnicas, empresas que fornecem o equipamento, elas em geral têm uns vídeos explicativos que são ótimos. Então, vale a pena pegar, não explica a nível detalhado, tá? Mas explica de maneira suficiente para pelo menos a gente entender como é que funciona. Eu vou colocar aqui no texto o link do primeiro vídeo, porque provavelmente ele pode ficar muito cortado ou travado, e aí vocês podem abrir aí e assistir. Eu vou passar o primeiro agora, chama-se Malditoff Process, né, o processo Malditoff, é uma espectrometria de massas, que vai utilizar ali uma matriz para difusão e ionização a partir de laser, tá? da tua amostra, e aí essa amostra ionizada ela é acelerada e tem um tempo de voo ao longo do equipamento, e por esse tempo de voo, já que ela está ionizada, você consegue fazer a relação de massa e carga e saber que átomo ou que partícula é aquela. Eu vou iniciar o vídeo aqui agora.
Eu não sei se chegou direito aí para vocês, mas eu mandei o link, tá? Então, o que vai acontecer é que você tem uma matriz, onde está a sua amostra, você tem a incidência de um laser ali dentro daquele equipamento, você tem um equipamento todo a vácuo. Com a incidência desse laser, você volatiliza, né, aquela amostra e ioniza ela. Então, ela é acelerada, já que ela está ionizada, ela é acelerada naquele equipamento como se fosse um canhão, e conforme ela tem diferenças de massas, você vai ter as menores indo mais rápido e as maiores ainda demorando um pouco mais. E aí elas atravessam elas chegam até um detector em que ele vai te dizer ali que molécula é aquela de acordo com aquele gráfico que aparece ali no final. As moléculas vão chegando primeiro, outras por último. No segundo ali, que está falando sobre o TOF, Time of Flight, você tem, ao invés de direto no detetor, você tem um refletor que envia ela para o detetor. E como você tem ali um aumento no tempo de voo dessa molécula, você acaba aumentando a resolução, porque você acaba conseguindo separar ainda mais essa molécula. Ela tem mais tempo de voo, então as de massa maior acabam demorando um pouquinho mais ainda para chegar. Tá? Essa técnica é muito utilizada para a gente entender a composição de proteínas, no caso de pesquisa e tal, e ela também é utilizada como padrão ouro em algumas situações. Por exemplo, aí eu vou até falar aqui, eu acho bem interessante, tem uma série, eu acho que ela está eu não sei se ela está no Max, né, na HBO, ou se está é uma série brasileira, não sei se vocês conhecem, que fala sobre a atuação da Receita Federal e da Polícia Federal em aeroportos. Já viram? Eu não lembro o nome dela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela é bem legal. Aeroporto? Eu sei qual é. É tipo Conexão Aeroporto, alguma coisa assim? Eu não lembro como é que é, eu acho que é série brasileira sobre a ação da Receita Federal. É que o pessoal prende a rapaziada que tá traficando droga? Tem, não só droga, também segura um monte de contrabando, de série Polícia Federal. Professor, coloca assim, Casimiro reagindo a aeroporto, vê se aparece. Ai, meu Deus do céu. Tem Eu não sei porquê, mas eu não gosto do Casimiro, tá? Mas vamos lá. Fala sério. Não gosto. Eu não gosto dele, eu não sei porquê. Acho que o primeiro vídeo que eu vi dele, aí, ó. eu acho que o primeiro vídeo que eu vi dele foi do negócio do aeroporto, área restrita. Eu acho que esse aqui é área restrita. Foi da história dele do iPhone, eu achei ela tão soberba que eu não gostei. Área restrita, é isso aqui. E aí, tem muita da atuação da Polícia Federal, tem a Receita e tem a Polícia, tá? E tem muita atuação da Polícia Federal pegando o pessoal fazendo contrabando de droga. E no contrabando de droga, eles têm um teste rápido, que é um teste para identificação se é droga ou se não é. Tem um teste que é para metanfetaminas, que de acordo com a cor mais avermelhada, mais violeta, mais alaranjada, é um tipo ou outro de metanfetamina. Tem o teste para cocaína, que dá uma cor azulada, né? Tem os testes de outros tipos de drogas, né? E todos esses testes são testes rápidos, mas que não são padrão ouro. Esses testes eles são suficientes para você detectar, dar voz de prisão, colocar o indivíduo de custódia, mas o teste padrão ouro é espectrometria. Então, em todos os capítulos em que eles fizeram alguma apreensão, prenderam alguém por porte de droga, traficante ou não, tem um pessoal que está com pouca, tem um pessoal que está trazendo 3 quilos na parede da mala, tem uns negócios assim que eles olham, nossa, é muita coisa. Esse material eles precisam encaminhar para a destruição, mas eles sempre retiram um conteúdo que é o que vai para o laboratório da perícia, inclusive alguns aeroportos têm um departamento de perícia com o equipamento que eles ali mesmo eles já fazem o teste. E aí existe uma composição alguns íons, né, que são detectados no espectrômetro de massa, que eles são característicos de droga, de cocaína, de metanfetamina, e aí prova, não, realmente era. Né, porque só o teste rápido, ele não é o suficiente para dizer que é. Existem alguns outros componentes raros, que não são droga, que poderiam dar um falso positivo. Na espectrometria de massas, não. O que deu ali de resultado, bicho, tá preso, já era.
um outro tipo de estudo, e aí a gente está falando em espectrometria de massa, a gente falou de composição. Em cristalografia de raio-x e ressonância magnética nuclear, a gente vai falar de estrutura, nível estrutural. E aí aqui eu vou trazer para vocês um site que é o PDB. O PDB, Protein Data Bank, RCSB PDB, ele é um banco de dados, é um repositório de proteínas. Tá? Então, a gente falou de hemoglobina, não foi? Vamos puxar aqui uma hemoglobina. Será que tem aqui? Eu acho que tem aqui, molécula do mês. A molécula do mês. Vamos ver aqui em molécula do mês se a gente acha ela cadê? Depósito, tem aqui em cima, em algum lugar. Learn Molecule of the Month. Pô, professor, desculpa a pergunta, mas assim, qual seria o intuito de classificar uma molécula como molécula do mês, assim? Porque, pô, Não, isso é do Pô. site. Não, isso é do site. Isso aqui é uma molécula que eles fizeram algum tipo de apresentação especial, que eles trouxeram ali algum tipo de informação extra, que eles trabalharam ela, entendeu? Isso aqui é do site, aqui, PDB 101. É a parte de educação. A gente consegue, por essa parte de molécula do mês, trazer ali uma proteína e fazer uma discussão sobre ela, tá? Mas o banco em si, vamos botar aqui, insulina. Vamos procurar insulina. Está em molécula do mês, ele está mostrando a insulina, ele está mostrando o receptor, ele está mostrando alguns desenhos de insulina e tal. Agora, se eu for no site do PDB e colocar insulina, aí eu vou te perguntar, qual insulina que eu vou abrir para olhar? (422 páginas). Se você sabe o que você está fazendo, beleza, você entra aqui. Agora, para caráter de ilustrativo, aqui para aula, a gente entrando aqui, a gente consegue ver melhor a molécula. Deixa eu ver o da hemoglobina, que era o que a gente estava trabalhando. Hemoglobina. Inclusive, eu estou trabalhando com hemoglobina porque lá no Leninger, hemoglobina tem um capítulo falando de funcionalidade de hemoglobina, só de hemoglobina, tá? Então, é mais interessante. Vamos entrar aqui, molécula do mês, que é fetal, a nitrosilada, vamos entrar na hemoglobina. Então ele traz uma discussão, falando de função, tá, legal, e aqui ele mostra a estrutura dela. Então cada bolinha dessa aí corresponde a um átomo, tá? Aqui tem um tipo de interação dela com o oxigênio. Então vejam, aqui está o anel M, que tem o ferro que interage com o oxigênio. Vocês estão vendo que quando ela interage com o oxigênio tem alteração nela toda? Uma proteína não é estática. A partir do momento que ela interage com alguém, a estrutura dela, ela muda. Aqui a gente vai encontrar o código dessa proteína. Duas entradas mostram a proteína. Vamos pegar essa entrada aqui. 2-HHB. Está aqui a molécula de proteína. Aqui no PDB a gente pode ir na parte de estrutura. Está lá a estrutura da proteína. E aqui eu tenho liberdade de girar e observar como é que ela é. Que nível estrutural é esse aqui que eu estou olhando? Quaternário. Perfeito. Eu tenho aqui essa violeta, a roxa, a laranja e a verde. Eu tenho 4 subunidades. Muito bom. Elas interagem entre si por pontes pode ter ponte de hidrogênio, mas principalmente Van der Waals, interação entre elas, tá? Conseguem ver estrutura secundária aí, alguma? tem várias hélices aí, né? Perfeito, várias hélices aqui, uma hélice aqui, pá, ok? Conseguem ver grupo prostético?
Não estou conseguindo, professor. Pô, professor, talvez eu consiga ver, mas identificar, eu não consigo identificar nenhum. Mas ver, Show. provavelmente, se tem, eu tô vendo, mas eu não tô identificando. Eu vou destacar aqui para vocês, grupamento M, ó. Tá vendo que tá acendendo aí? Sim. Eu vou ampliar ele aqui, ó. Grupamento M. É o anel, tá nessa parte aqui da proteína, ele não é aminoácido, é um grupamento, ele é formado até por aminoácido na produção, mas ele não é a cadeia peptídica, tá? Ele não é a cadeia polipeptídica, ele tá ali. Essa representação é uma representação que a gente chama ela de cartoon, tá aqui do lado na direita, nas ferramentas para poder visualizar, tá? Na visualização cartoon, a gente consegue ver as estruturas secundárias, elas ficam claras. Mas eu não estou vendo o átomo, eu não estou vendo como é que o espaço que esse átomo ocupa. Tá? Então eu consigo vir aqui e fazer uma alteração, ao invés de cartoon, vamos colocar aqui superfície molecular. E quando eu clicar aqui, ele vai mostrar como seria na realidade que essa molécula ela se apresentaria. Estão vendo? Aham. Agora dá inclusive para ver aqui direitinho aqui o anel M, ó, o grupamento M. Bem inserido ali, ó. O outro na outra subunidade, o outro aqui na verde, o outro aqui na rosa, ou violeta, sei lá. Essa é uma hemoglobina. Professor, posso tirar uma dúvida? Claro. Rapidinho. É porque eu tinha entendido que o grupo prostético poderia ser apenas um cofator ou apenas uma coenzima. Então quer dizer que ele pode ser um conjunto de cofatores e enzimas. E coenzimas, certo? Sim, sim. É porque coenzima é porque essa molécula é orgânica. Cofator é um íon. Então o ferro, por exemplo, ele é cofator e está ligado numa molécula orgânica que é o grupamento M. Ah, entendi. Tá, então o prostético aqui são todos eles. O ferro é considerado cofator, o grupo M é considerado coenzima. Ah, fez sentido agora. Valeu. Nada. Vocês não precisam de acesso, se registrar, fazer login, nada. Vocês podem simplesmente buscar aí o PDB, entrar e começar a ver estrutura de proteína. Eles, inclusive, e aí eu costumo trazer nas minhas aulas, eu costumo fazer, aqui tem uma parte de animação, vamos colocar aqui câmera spin, renderizar, ele vai fazer uma animação. Você comeu? Oi, Pedro. Falou alguma coisa? Renderizou. Vou salvar. Aqui que eu salvei. Vou abrir. E ele fica como vídeo, olha lá. Ó. Aí ele é bom para poder fazer essa análise, né, estrutural. Tá? Essa estrutura que vocês estão vendo, essa da hemoglobina, essa aqui eu acho que foi por cristalografia. É, crystal structure. Cristalografia. A cristalografia ela envolve você fixar aquela proteína naquela forma. Uma vez que ela está fixada, você usa a difração de raio-x para identificar onde estão posicionados cada um daqueles átomos, e aí você tem essa estrutura estática, essa estrutura rígida. Na ressonância magnética nuclear, já é diferente. Na ressonância magnética nuclear, a gente já vai ter possibilidades de posição, porque a estrutura ela não está fixa. Uma vez que ela não está fixa e uma proteína ela tem flexibilidade, eu tenho várias posições que aquela proteína pode acabar assumindo por conta da variação dos ângulos de ligações φ e ψ, tá? E isso me permite entender como é que ela vai interagir com o ambiente. Então, por exemplo, essa aqui foi por ressonância magnética. Estão vendo que ela não está estática? Eu não botei ela para rodar. Eu estou vendo as posições que ela pode assumir. Olha só essa extremidade aqui, como é que ela varia para caramba. E mais o resto da molécula. Tá? E existem algumas partes estruturais que são quase que não se movem. Por exemplo, essas hélices, elas se permanecem. Tá? Mas aqui, essa extremidade, por exemplo, essa aqui, ó, tá ligada a esse anel, nossa, ela gira para tudo quanto é lado.
Então, o comportamento de uma proteína ele é flexível, ele pode alterar ao longo da interação dela com o ambiente ou com outras moléculas. Tá? Então, para finalizar, a criomicroscopia eletrônica, em que você consegue chegar a nível molecular com a microscopia, você vai fazer uma fixação de material com nitrogênio líquido e você vai ter um equipamento poderoso que consegue ampliar a imagem a 200, 300 mil de ampliação, de 500 mil de ampliação, e você consegue chegar a enxergar fibras proteicas ou proteínas solúveis em algum ambiente. Também são utilizados para estudar. Pessoal, a gente encerra a nossa aula aqui. A nossa aula ela é baseada, o grosso dela é o Lehninger, então recomendo vocês pegarem o Lehninger para estudar, tá? Isso daqui é a última versão do Lehninger. Então nós temos a parte de fundamentos, foi nossa primeira aula, depois nós entramos em estrutura e catálise, a gente falou de água, solvente da vida, a parte de ionização, a parte de Henderson-Hasselbalch, tá? Nesse capítulo 2. Falamos de aminoácido, que foi o capítulo 3, e hoje nós entramos em peptídeos, proteínas, falamos da estrutura tridimensional, parte secundária, supersecundária, terciária, novelamento, e já comentamos também sobre função de proteínas. Nossa próxima aula, que é semana que vem, a gente vai entrar em enzimas, tá? A gente vai começar a falar sobre enzimas, que vai ser o capítulo 6. Dúvidas, turma? Professor, o professor Emerson chegou a te dar algum retorno sobre o Classroom? Já Não, ainda incluiu? não. Não, ainda não. E aí, na verdade, eu confesso que eu não falei com ele ainda, tá? Tá. Eu vou mandar até uma mensagem. Deixa eu deixar anotado aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo de novo. Tá bom. Só porque a prova já tá chegando aí, se tiver algum material que você pretenda mandar pra gente por lá, é bom fazer o mais rápido possível mesmo. Tá, ok. 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 Pode parar a gravação, sim. Eu vou até parar agora aqui de compartilhar. Né? Vocês têm alguma dúvida? Querem parar a apresentação? Não, acho que tá tudo ok. Obrigado, viu, professor? Falou, pessoal. Tchau, tchau. E que dê tudo certo aí nessa tempestade, né?